principalmente com uma coisa que é salvação de almas. Todos os nossos eventos até agora, todos eles têm salvação de almas. Todos eles, todos os lugares que nós estamos pregando, Jesus nos presenteou, pediu algo para o Senhor esse ano, o Senhor nos deu. Mas há também uma guerra espiritual muito grande, né? E você que é espiritual, irmãos, você que ora, você que tem vida com Deus, você sabe disso, é uma batalha espiritual muito grande. A nossa batalha não é contra a carne e o sangue, né? É contra os principais e potestades, né? Então, lembrar de mim, ore por nós, por minha família, nós precisamos da vossa oração. É uma batalha intensa, né? Eu tenho tido aí dias e dias aí de visões, de sonhos tremendo, de batalhas tremendas. Ontem à noite eu estava ministrando ainda, Deus fez algo tremendo, mas foi do céu que Deus fez naquela igreja, e ao final o pastor Vitor profetizou para mim e falou exatamente sobre isso. Nós vemos guerras, batalhas tremendas no mundo espiritual, que a gente nem percebe às vezes. Eu estou falando de mim, mas nós vivemos batalhas, né? Então a gente não pode negligenciar essa questão, nem negligenciar que há um reino do inferno que batalha contra a nossa vida todo dia, né? Então há uma guerra espiritual, sim, mas existe, é muito forte essa batalha, e é duas questões: ou você escolhe não guerrear ela, né? Eu estive orando na casa de alguém esses dias e, com o tempo de oração, o diabo falou comigo claramente: você tem certeza que tu queres entrar nessa batalha? Bem assim. Então, é tremendo, irmãos. São dias tenebrosos, e nós precisamos estar firmados em Cristo. Vamos fazer de oração, lembre de nós das nossas orações, a gente precisa da oração de vocês. Quero agradecer também a todos os irmãos que cooperaram de uma forma ou de outra da nossa conferência, da nossa semana ali. Foi bênção, né? Foi mais de 200 jovens presentes. Daqui de Concórdia tínhamos mais de 160 jovens de Concórdia. Foi tremendo, irmãos. Eu não sei, eu perdi a conta de quantos reconciliaram. Foi coisa do céu. Se fosse 3 da manhã o culto, seria bom, ficava ali, né? Tão bom, né? Tava bom demais. Sim, coisa do céu assim. Então, a gente isso me envolve, né? Nós temos uma guerra muito grande com isso aí, para que Deus continue. Deus vai dar o crescimento, Deus está dando, né? Mas é uma batalha espiritual, né? A gente está numa guerra muito grande. Então, orei por nós precisamos. Quero recomendar um livro para vocês, que não é meu, mas eu estou lendo, me emprestado para me ler, eu estou lendo, muito bom. Desmascarando o Espírito de Jezabel, como evitar a divisão em sua igreja. Irmãos, isso aqui é muito forte. Eu estou lendo e estou amando. É muito forte. A gente fala de Jezabel e fala apenas do espírito de prostituição, né, de adultério, mas é muito maior que isso. A questão de divisão, as formas que o diabo usa para gerar divisão, desde igreja, casa, família, trabalho, a forma que ele vai fazendo. Irmãos, o diabo, ele tem uma coisa que ele sabe fazer, é roubar, matar e destruir. E para roubar, matar e destruir, ele divide, né? Porque um cordão de 3 dobras dificilmente se quedará. Então ele traz a divisão, ele gera a divisão, nada que ele não sabe de novo, irmãos, porque não há nada de novo fora da palavra, né? Não é uma revelação nova, não. Mas a forma que ele escreve aqui, vocês nunca tinha parado a pensar nisso. É muito bom esse livro, não sei o preço dele, o autor John Paul Jackson, mas é muito bom a forma, até vai para um lado meio, até quase espírita, assim, mas a leitura tem se mostrado muito boa até o momento, eu recomendo para você. Vamos lá para o nosso livro, a gente parou, não lembro que página nós paramos aí, irmãos? A membresia, né? A gente passou essa parte, claro, né? A gente vai falar um pouco da membresia. 21. Deixa eu ver aqui, página 21, foi isso? A gente passou aqui, né? Sumário doutrinário, né? Da membresia, então a gente passou aqui pela formação dos líderes da igreja, né? Do oficial administrativo, a gente falou aqui também, para você que está marcado na minha imagem aqui, falamos sobre a formação do ministério, né? Enfim, está tudo aqui. E aí nós vamos passar, porque nesse momento histórico, deixa eu ver o que tem aqui na frente, vamos voltar aqui. Nesse momento histórico aqui, irmãos, para nós recapitularmos, quem está falando sobre a história da igreja, claro. E nesse momento histórico, quando nós falamos da membresia, eu falei na aula passada que Paulo ele vem como uma alavanca para romper com a história, com aquela crença, está esquentando aqui dentro, né? Continua na jaqueta. Com aquela crença, com aquela questão que a igreja, que o judaísmo tinha, e que Roma tinha, e que os demais povos tinham, de que o cristianismo era apenas mais uma ala do judaísmo. E Paulo não aceita isso. Paulo vem de forma... Irmãos, se Paulo não tivesse surgido, por que é que Jesus chama Paulo? Olha como Deus é tremendo. Porque se Paulo não tivesse sido levantado naquele momento histórico, a igreja seria até hoje apenas um apêndice do judaísmo. Ou, principalmente, naquele momento histórico, seria um apêndice do judaísmo. Era necessário cortar este laço com o judaísmo. E aí Paulo vem com essa missão. Paulo vem, ele fala assim, vai, porque esse é para mim. Ele fala sobre um instrumento, um vaso, preparado.
Olha que coisa tremenda. Ele vem para mover, porque a igreja estaria ligada ao judaísmo para sempre. Aí Paulo vem e diz, não, peraí, por quê? Jesus era judeu, os discípulos primeiros eram judeus, a igreja reformada era judeu. Então era mais uma ala do judaísmo. O judaísmo tinha pelo menos 17 alas, 17 partidos políticos dentro da religião, 7 maiores, 3 mais influentes, enfim, mas era mais um partido. E é por isso que Jesus faz aquela declaração categórica, a declaração tremenda. Ele diz assim, tu és Pedro, e sobre esta pedra, tu és Petro, tu é um pedrisco, sobre essa rocha eu edificarei minha igreja. Que rocha? A revelação que eu sou filho de Deus. E sobre essa rocha eu edificarei minha igreja. E a minha igreja, vou dizer a minha igreja, a minha eclésia, o meu grupo político, era isso que eu estava dizendo, era o meu grupo eu vou criar. E esse aí é o seguinte, as portas do inferno não vão prevalecer contra essa igreja. Contra essa eclésia não vai. Então ele diz assim, eu vou criar o meu grupo. Olha que coisa interessante. Aí vem Paulo e vem para romper. Porque Paulo é um judeu, Paulo é alguém de autoridade, Paulo é alguém que é membro do Sinédrio, Paulo é um cara influente, ele vem para romper o laço com o judaísmo e diz assim, não, peraí, igreja, judeu é judeu. O cristianismo não é uma ramificação do judaísmo. O cristianismo é a igreja de Cristo. E aí ele vem com essa missão e aí Deus envia, irmãos, interessante, porque parece que Paulo, a ideia, irmãos, é que Paulo, ele vem e aparece do nada, ele fica, eu não lembro o período de tempo, se os irmãos lembrar, me ajudem agora, o período de tempo que Paulo passa no Egito. Mas eu não me engano se é 7 anos ou se é 4 anos que ele passa no Egito. Porque Paulo, quando ele se converte, irmãos, ele mesmo diz, não fui ter com os irmãos de Jerusalém. A não ser com Cefas, ele ficou um tempo com Pedro. Passou um momento que ele chega em Jerusalém e o pessoal, a igreja começa a rejeitar ele, né? E aí ele passa um pouquinho com Tiago, com Pedro, naqueles que eram as colunas, né? Que eram tido como as colunas. Ele passa um período ali, ó, e vai para o Egito. E ele fica durante o período de tempo, se não me falha a memória, são 4 anos, que ele permanece no Egito, aprendendo acerca da lei, aprendendo acerca da interpretação de uma outra forma que ele não conhecia, acerca de Cristo. Depois desse período, ele volta e ele é enviado para a obra missionária. A ideia que dá na Bíblia, por isso a gente tem que ler, porque a Bíblia é um livro também, então o livro vai contar uma história. E a história parece que Paulo já vem lá, Jesus já pega no deserto lá, já caminha de Damasco, ele já sai da casa de Judas, já começa a pregar, na verdade ele prega a primeira mensagem ele mesmo, mas quando ele sobe até Jerusalém, ele não fica, ele vai para o Egito, porque ele precisa passar por um momento de preparação. Porque o ministério não é forjado ao Espírito, é forjado a partir de experiência. Ele vai lá, ele volta ao Egito, e aí sim ele é enviado, e ele passa para as suas 3 viagens missionárias, né? Nesse período de tempo em que nós vamos ver aqui, né, a primeira viagem missionária, de Paulo na página 23, a segunda viagem missionária e a terceira viagem missionária de Paulo. Alguns dizem aí que estão na 4ª viagem missionária de Paulo já, né? Esse momento histórico é onde Paulo é levado o quê? A uma demonstração, vai da página 23 até a página 26, esse período. Deixa um pouquinho aberto, irmão, claro, eu sei que é gostoso de ver, mas para dar uma ventiladinha aqui, não tem um pouco de pesado aqui, só mais cochilar. Então, gente, esse momento histórico das 3 viagens missionárias é onde o evangelho explode na Europa, no mundo todo, aonde? Na Europa não existia, no mundo todo, aonde Paulo chegava, o evangelho chegava junto. Paulo começa a pregar, irmãos, com uma ênfase tão grande em sinais, e aí nós vamos ler o que vai escrever em Atos dos Apóstolos, nós vamos ler o que vai discorrer durante aquele período, porque Atos dos Apóstolos, ele é restrito. Primeiro mostra o nascimento da igreja, ou a emancipação da igreja, o surgimento da igreja, aquilo que Deus havia projetado em Atos 2, até a conversão de Paulo. Da conversão de Paulo em diante, irmão, só fala de Paulo. Vai falar alguma coisa de Pedro, mas no máximo, Paulo começa a ser o centro da pregação. Paulo é o cara que vai mudar radicalmente a história da igreja, o rumo que a igreja ia tomar. E aí, nós passamos as 3 viagens missionárias, e aí nesse período nós começamos o que nós chamamos de o período das perseguições. O período das perseguições vai do ano 100 ao ano 313, tá no livro, muito bom esses dados históricos, irmãos. Porque esse período ele é dividido, aqui vai dizer do ano 100 ao ano 313, mas eu divido de uma forma um pouco diferente. Eu vou dividir, porque veja bem, a igreja ela passa a ser perseguida do momento do seu nascedouro, do momento que ela aqui eu coloquei, não é ano 2, é de Atos 2, tá? É de Atos 2. A igreja passa a ser perseguida desde o momento do seu nascedouro até o ano 100, ela passa por uma perseguição totalmente, a perseguição pelo judaísmo, uma perseguição totalmente pela religião. Isso a gente vai ver várias vezes. Paulo chega na cidade e os judeus estão atrás. Paulo chega na cidade e os judeus estão atrás dele. Nós vamos ver várias vezes, eu quero ver se eu anotei os textos aqui, que é muito interessante a gente ver também, porque Paulo chega numa cidade, a perseguição, Atos capítulo 14 e 19.
Abre a tua Bíblia comigo aí. Atos 14 e 19. Atos 14 e 19 e também Atos 9 e 23. Alguém já abre em Atos 9 e 23. Qual que é? Atos 14 e 19. Atos. E Atos 9 e 23. Outro irmão abre para mim também. Atos 9 e 23. Olha só que interessante, porque nós temos aqui 3 momentos históricos bem diferentes. O primeiro momento histórico vai de Atos capítulo 2 até o ano 100. Por quê, pastor? Porque é o momento que a igreja é perseguida dentro do judaísmo, porque os judeus não aceitavam a igreja como sendo um grupo do judaísmo. Não aceitavam ser uma nova religião. Qual era o medo deles, irmãos? Qual era o medo do judaísmo? Um dos judeus vai dizer isso: olha, esse povo que está no nosso meio aí, não podemos suportar isso, porque daqui a pouco vão vir os romanos e vão tirar de nós nosso templo. Vão tirar de nós a nossa cidade, o nosso tempo. Eles tinham medo de perder a autoridade que tinham. Porque os caras estão acostumados com aquela religiosidade falsa que o judeu vivia. E daqui a pouco aparece o cristianismo trazendo uma outra mensagem. Falando acerca do mesmo Deus e falando acerca do Filho de Deus. E eles não aceitavam isso. Então, de Atos capítulo 2 até o ano 100, a perseguição é totalmente pelo povo judeu, pela religião judaica. Olha o que diz a Bíblia para nós. Atos capítulo 14, acho que 14 e 19. Quem achou pode ler para mim, por favor. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Olha só, Paulo chega numa cidade, da onde é que ele não era dali? De Antioquia e de Icônio. Os judeus sabiam que Paulo tinha chegado, estavam atrás. Olha o que diz a Bíblia para nós em Atos 9, 23. Quem achou para mim aí? Atos 9, 23. Quem achou pode ler. Tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Irmãos, a perseguição, porque o que era parar Paulo era parar o projeto missionário de Deus naquele momento. E se você leu só a história de Paulo, irmãos, você vai perceber que Deus guardou esse homem. Aí nesse momento aí, eles acharam que tinham matado ele. Sabe o que Paulo faz? Paulo se levanta, os discípulos servam Paulo está no chão quase morto. Paulo se levanta, sacode o pó e entra na cidade de novo. O homem era tremendo, irmãos. O cara era, sabe? Então esse primeiro momento, de Atos 2 ao ano 100, a perseguição é totalmente judaica. Depois, do ano 100 ao ano 250, a perseguição é esporádica por parte do Império e por pressão popular. Porque os judeus começaram a igreja começou a incomodar. O povo começou a crescer, a gente vai ver depois as causas dessa perseguição. Então, nesse segundo momento aqui, haviam imperadores que eram ferrenhos contra a igreja, mas haviam imperadores que eram bons. Teve imperador que se converteu, enfim, teve vários momentos aí, irmãos, antes de Constantino. Teve gente que se converteu, teve gente que era mais brando, teve gente que não fez questão de perseguir a igreja, né? Momentos brandos da igreja. Mas tinha por horas de perseguição, de pressão popular por parte dos empresários que dependiam da religião para poder lucrar. A igreja veio com uma nova religião que não lucrava e tirava o lucro da mão de quem estava lucrando antes. Então logo essa perseguição, irmãos, começa a ser por parte do povo, pressionando os governadores para tomar uma posição contra a igreja. E aí nós vamos entender, irmãos, como é que era fácil perseguir a igreja. A igreja não tinha grandes líderes, a maioria do povo era povo pobre, simples, que não tinha muita posse. Quem tinha era tomado de decisão, não tinha relevância a igreja. Era um espinho lá que estava incomodando, vamos tirar ele de lá. E aí você vai ver isso quando? Essa perseguição, quando Paulo chega numa cidade e vem aquela mulher atrás dele, eis que esses estão após nós, estão pregando para nós que são grandes homens de Deus. E aí ela era adivinha, dava lucros ao Senhor. De repente Paulo não aguentou mais, levantou a mão e esse espírito sai dela. E ela passou a ser mulher normal, não tinha mais adivinhação. Logo, a Bíblia diz que ela não dava mais lucro aos seus senhores. E por causa dessa ausência do lucro, seus senhores vão lá e prendem, e querem pegar Paulo e Barnabé e apedrejar eles. Porque a pregação, irmãos, ela diminui o poder das trevas. E aí, com a ausência dessa liberdade, o diabo tende a se manifestar, e aí sim incita as multidões à perseguição contra Paulo. Se você vê em Atenas, acho que foi em Atenas que Paulo e Barnabé foram quase adorados, né, como deuses, porque quando eles chegam, e eles queriam até sacrificar aqueles animais e tal, e Paulo diz, não, rasgaram as vestes, nós não somos dignos, não, nós estamos pregando acerca dele, mas nós não somos deuses. Né? Então, aí o que acontece, de repente, os mesmos que estavam querendo sacrificar para ele como Deus, estavam querendo pegar em pedra para matar. É interessante isso, irmãos, porque a perseguição aqui foi esporádica. Agora, do ano 250 ao ano 312, a perseguição foi ferrenha, irmãos.
O Império Romano se voltou com fogo, com fúria contra a igreja. Nós vamos ver depois sobre os imperadores, irmãos. A perseguição foi tão grande, mas tão grande, que os cristãos andavam embaixo, como diz Hernandes Dias Lopes, nos antros da terra, escondidos nas catacumbas dos cemitérios. Os cemitérios dos romanos, eles eram feitos com grandes túneis, e os cristãos se escondiam lá embaixo, passando fome, perambulando pelas ruas. Se fossem pegos andando nas ruas da cidade, eram presos por vadiagem. Se fossem pegos rumando pelos campos, eram presos por invadir território alheio. Veja que coisa tremenda, eles não tinham onde ficar. Eles não tinham onde dormir. Eles eram expulsos das suas casas eram confiscadas para o império. Os seus territórios eram confiscados por os seus líderes, seus pastores eram mortos, queimados vivos. Aquele povo não tinha o que fazer, não tinha para onde ir, irmãos. Ele não tinha. Eu imagino, toda vez que eu penso sobre essa cena, eu imagino famílias inteiras caminhando na rua sem ter o que comer e sem ter para onde ir, porque se fosse para o campo eles eram presos, espancados por estar invadindo território. Se eu voltasse para a cidade, eram presos por vadiagem. Não tinha, sabe, não tinha o que fazer. Quem matasse um cristão era aplaudido. Imagina esse povo, irmãos. Aleluia. Mas esse povo estava ali, irmãos. O sangue deles foi a semente para gerar a igreja de hoje. Infelizmente a igreja não cresceu com sabedoria como deveria ter crescido, né? A gente cresceu em tamanho, mas não cresceu em sabedoria. Do ano 250 até o ano 312 a perseguição foi ferrenha. Aí no ano 312, eu não vou falar sobre ele, a gente fala sobre ele hoje, né? 312, como escreve o pai da, igreja, da história eclesiástica, Eusébio de Cesareia, ele diz assim: então vimos paz ao subir ao trono Constantino. Constantino vem e filho de cristã, de mãe cristã, de pai, era um dos Césares na época, um dos 4 líderes do Império Romano, Flávio Constantino. E Constantino sobe ao trono em um golpe gigantesco da mão de Deus, irmão, da mão de Deus, sem precedentes, né? Sem precedentes, a gente vai falar mais sobre ele depois. Ele sobe ao trono e ele ocupa o trono, e quando ele ocupa o trono, ele declara o Império Romano como um Império Cristão. Ele pega a sede do Império, que era em Roma, leva para Constantinopla, hoje Istambul, capital da Turquia, leva para lá onde foi também, onde estão as 7 igrejas da Ásia Menor, que João escreve, né? Estão lá, 5 delas muito próximas ainda hoje ainda há resquício delas, algumas já não existem nem resquício, principalmente Laodiceia não existe nada, né? Mas enfim, ele transporta a sede do Império, que era em Roma. Imagina o Império Romano, a capital era Roma. Ele leva para Constantinopla e declara o Império Cristão. E ele manda pintar a cruz de Cristo, a cruz que ele viu, né, naquela visão, antes da última peleja contra Galésio, ele vê e ele diz que conta a história que ele viu uma faixa de luz, um sonho. Ele diz assim: sobre o símbolo dessa cruz tu vencerás. Ele vê a cruz, que para ele é a cruz de Cristo, né? Ele vê esse símbolo aqui, e ele manda pintar essa cruz, é a cruz, eu não vou falar sobre ela. Ele manda pintar nos escudos, nas vestes dos seus soldados, e eles entram para ser dentro. E eles entram sobre a ponte do rio Milvio sem ter como vencer. Eles penetram em Roma, eles ganham em Roma a batalha. E ele entra com sua armada em Roma, derrota o outro imperador romano, Galésio, entra em Roma e leva de volta o poder a uma pessoa só. Depois de muitos anos de divisão do império, leva uma pessoa só e mantém o império firme por 4 gerações, e mantém o império nas mãos dos imperadores de Constantino, né? Imperadores cristãos, durante 4 impérios. O último já não era mais, mas enfim. Foi bom? Foi muito ruim, né? Foi muito bom porque acabou a perseguição. Foi muito ruim porque a porta para a entrada na fé não foi mais a conversão, mas foi a conveniência, né? Mas sobre isso a gente vai falar mais depois. Mas até o ano 312, eu amo esse ano, o ano 312, você tem que ler esse livro. Ele diz: então vimos paz ao subir sobre o aleluia, ao subir ao trono Constantino. Glória a Deus. Então são 3 etapas de perseguição. Lembrando, Atos 2 ao ano 100, perseguição pelo judaísmo. Ano 100 ao ano 250, perseguição esporádica ou por pressão popular. Ano 250, ano 312, perseguição direta pelo Império Romano. Aqui foi gasto dinheiro, e muito dinheiro para matar crente, irmão. Foi gasto muito dinheiro. Causas da perseguição, na página 26, né? 26, 27, né? Causas da perseguição. Vamos lá. Vamos entender, mas pastor, por que tem perseguição? Vamos entender por que tem perseguição. Há 4 pontos bem claros aqui da perseguição: política, religiosa, social e econômica. Onde eu vou falando, você pode perguntar. Você, por favor, você tem a liberdade de perguntar: pastor, eu quero saber o que aconteceu. Vamos por partes. Na página 26 e 27.
As 4 causas da perseguição foram política, religiosa, social e econômica. Claro que isso é um ponto teológico, tá? Um ponto de vista teológico, né? Política, primeiro ponto, é a questão política. Por que política? Por quê? No ano 81 ao ano 96, reinou o imperador Domiciano. Domiciano, se não me falha a memória, deixa eu ver se eu anotei aqui, isso. Foi o primeiro, foi o imperador que instigou o culto ao imperador. Domiciano, ele obrigou a cidade da época a fazer o culto ao imperador. Ou seja, adorar e servir o imperador como fosse Deus. Foi o primeiro. Domiciano obrigou o povo a prestar um culto para ele. Né? E aí, nesse período de tempo, a questão política, porque o cristão não aceitava prestar culto ao imperador. Ele não adorava ninguém senão a Deus. E aí, nesse momento histórico, todo mundo, irmãos, todo o povo romano prestava culto ao imperador. Porque, vamos usar um termo hoje em dia lá, ser vela, levar coroa, aquela coisa nada toda do imperador, se fosse hoje em dia, né? Levar sacrifício, levar oferta, prestar culto. Vamos remontar esse tempo aí, no período babilônico, em que o Nabucodonosor obrigou o povo a se dobrar diante da estátua que ele fez, mandou fazer. Mas olha que interessante, por que isso perturbou tanto o imperador? Porque Domiciano e os demais que vieram depois dele perceberam que a igreja preferia morrer ao se dobrar perante o imperador. O povo cristão era obediente, o povo cristão pagava impostos, o povo cristão era submisso ao imperador, ao governo do imperador, o povo cristão servia o exército, o povo cristão fazia tudo, eles só não adoravam o imperador. Eles só não prestavam culto aos deuses romanos. E aí Roma tinha uma cultura. Roma, ele vinha, anexava o império, que o país, eles vinham em concórdia. Pegavam concórdia a partir de hoje no Império Romano. Beleza, concórdia está sujeita à lei romana, ao Pax Romano, às bênçãos, às dádivas do Império Romano, à proteção se a concórdia fosse atacada, vinha um destacamento romano para proteger a concórdia. A Pax Romana era isso. Está debaixo de um pacto de paz e proteção. São nossos, vocês vão pagar impostos, mas beleza. E vocês podem continuar prestando culto aos deuses de vocês. Continue na fé. O romano fazia isso, pode fazer a fé de vocês, sirvam os deuses de vocês. Só que, de repente, o Domiciano vem assim, mas é assim, a partir de hoje, vocês vão ter que prestar um culto para mim, como imperador. E os demais que vieram dele, depois dele, alguns deles seguiram a mesma linha. E aí, o cristão, não, isso aí não. Até aqui nós vamos. Irmãos, está muito aqui para nós tomar essa decisão, está muito aqui, para nós tomar a decisão. Ou nós vamos servir a Bíblia, a palavra, ou nós vamos prestar culto aos homens, nós vamos se prostrar pela vontade do homem. Irmãos, está vindo o momento que nós vamos ser colocados no crisol. Aquecido em alta temperatura para mostrar o nosso valor de verdade. Está chegando o tempo em que ainda há uma briga política que nos defende. Mas quando isso cessar, e quando esses patamares que Deus levantou para manter ainda esse momento de instabilidade, de estabilidade aí, na questão de governo, dos países ainda cristãos, tem muitos países cristãos no mundo, né? Que estão declarando aí, tipo assim, afastamento dessa questão da ideologia de gênero, essa questão toda aí, ainda tem alguns pilares. Quando esses pilares ruírem, os últimos ruírem, nós como igreja temos que dizer, nós não aceitamos, não vamos para a morte. Pode matar. Não está longe de acontecer, não, irmãos. Não está longe de acontecer. E naqueles dias, pastor, parece que, irmãos, pastor, tinha nunca vai acontecer, irmãos, há 10 anos atrás, não sabia que ia dar essa vergonha que está aí. Quando é que há 10 anos atrás você achou que ela está passando por que nós estamos passando hoje? De ter que esconder a nossa fé, muitas das vezes, ter que dizer, meu Deus do céu, porque tudo politicamente correto tomou conta do mundo. Quando é que você pensou que nós está desse jeito aí? Quando é que falava de pandemia? Nunca ouvi uma palavra pandemia. Epidemia, meu Deus, que medo. Pandemia, nem sabia que existia pandemia. Olha aí, irmãos. A Bíblia diz que meio tempo, irmãos, aquele que se colhia ia seguir o que semeava. Ia ser tão rápido. E nós estamos nesse tempo. Olha, já estamos em julho praticamente. Nós já viramos a metade do ano, irmãos. Nós começamos ontem. Esse ano. O tempo está muito rápido, está abreviando. Nos ensina a rever o tempo, Senhor, nós temos um coração sábio. Sabe, o tempo é agora. Então, nesse momento histórico, o que acontecia? Por que era político? Porque a partir do momento que tinha um povo que não aceitava se prostrar perante o imperador perdia força. Mas é um povo só. Mas esse povo dá vazão para outro grupo. Daqui a pouco tem um outro grupo que vai dizer, não, que nem os cristãos não nos prostramos mais. Isso tirava o poder do imperador e mexia com o ego do imperador também. Mas na conjuntura política tirava o poder da elite que dominava. Porque a partir de tem um povo que no nosso meio não obedece às nossas leis, vamos lembrar do que Naamã falou para o rei Assuero, tem um povo no nosso meio que não anda segundo as nossas leis, se o nosso costume não convém suportar ele, vamos matar. Foi o que aconteceu ali.
E aí isso enfraqueceu o imperador, porque tinha um povo que não era mais tão pequeno assim, no meio do império, que não tinha força política, que não tinha destacamento, que não tinha poder financeiro, mas que mesmo assim não aceitava se prostrar. E aí se o imperador vai perder força com um povo que não tem nenhuma proporção assim a nível de influência, o que já os demais têm. Isso daria vazão para outro grupo. Então eles vão fazer o quê? Vão matar por causa disso. Segundo, a questão religiosa. E a questão religiosa é interessante, irmãos. Eles eram considerados pelos demais pessoas antissociais. Por quê? Eles não se misturavam com os outros. Não é que não se misturavam, irmãos, na questão de não andar junto, né? Não, é que eles eram o contrário de tudo. Eles não se misturavam com a conduta que os outros tinham. E aí, nessa questão religiosa, todo mundo do império fazia os seus cultos podres na época, né? Cheio de lascívia, cheio de prostituição, cheio de adoração a vários deuses, e de repente a igreja tinha uma posição diferente. Que eu falei na aula passada sobre Filo, né? Filo, do historiador romano, diz que eles chamam de terapeutas, os cristãos eram terapeutas, porque eles viviam uma espécie, uma vida, uma terapia, uma coisa diferente. Eles tinham uma conduta totalmente diferente. Eles não bebiam vinho, eles não se prostituíam. Ele vai dizendo, irmãos, Filo vai dizendo, e o nosso querido pai da história eclesiástica, Eusébio de Cesarea, vai falando, a carta que Filo escreve. Filo passou alguns anos com Pedro, e ele diz, olha, eles são muito diferentes, tanto é que Filo se converte depois, só um grande historiador ainda. Mas ele vai escrevendo, eles não comem antes que o sol se ponha, ou seja, grandes jejuns durante o dia todo, se reúnem nas suas festas de amor. Não, irmãos, eles começam a olhar para eles e ver que aquela postura religiosa era prejudicial. Por quê? Por que nós somos perseguidos hoje, irmãos? O que é que nós como igreja estamos de errado? Nós dizemos que o que eles fazem é pecado e se incomoda. Nós não agimos como eles agem e se incomoda. Mas hoje mesmo, irmãos, eu fui questionado no meu trabalho, quase teve um embate na sala onde eu estava, e eu vi que era o diabo assim, usando dois colegas meus, e eu repreendi eles. Eu disse, quanto a isso eu não aceito nem brincadeira com a minha fé, porque antes de qualquer outra questão aqui dentro também está a minha fé está acima de tudo. Diz, não, mas a igreja, é um colega meu que é crente, estavam em 3 crentes na sala, 3 obreiros na sala ainda. Ele disse assim, olha minhas mãos aqui, meu querido, não tem furo aqui. Eu não tenho igreja, quem tem igreja é Cristo. Quebrou tudo. Aí eu disse, olha, sinto muito, mas eu não discuto quanto é da minha fé. Não, mas não discuto quanto é da minha fé. A minha fé é irreparável, não tem, imutável, aqui, centrada, não existe como mudar ela. Mas por que perturba eles? Por que perturba eles? O que a gente faz de errado? Não, é que a nossa conduta, irmãos, é a conduta correta. Que a alma do homem sabe, e por nós agir na contramão e eles não ter poder de mudar isso sozinho, isso perturba eles. E isso, a conduta diferente vai perturbar o império, porque não eram religiosos comuns. O que mais? Sociais. Questões sociais. Irmão, quem não tivesse com o que comer, na época, deveria ficar mendigando, esperando que alguém jogasse um pedaço de migalha. Quem fosse pobre, eu sempre digo não, porque tinha os pobres e tinha os miseráveis, mas até hoje nós temos aí. Essa classe de miserável, irmãos, era um povo que não tinha condição de se manter, não teria emprego, nem oportunidade de trabalhar. Eles tinham morrer de fome e viver pedindo a vida inteira, viver esmolando a vida inteira. Agora a igreja vai e pega esse grupo social e cuida deles. A igreja, irmão, porque todo mundo da sociedade romana passava aqui, e não olhava para os pobres, miseráveis. Eles tinham que sentar-se à mesa e comer das migalhas, como era na cultura judaica. Agora, a igreja vai lá e recolhe essas pessoas que eram miseráveis e traz para o meio da igreja, e cuida delas, e dá alimento, e veste elas. Veja bem, um povo que não se prostra perante o imperador, que tem uma religião diferente, e agora começa a cuidar das pessoas que ninguém cuidava. Resultado, irmão, as multidões se convertem. Irmãos, quem é que da igreja se converteu naquele tempo? Você vai ver a história eclesiástica, vai dizer o nome de algumas pessoas importantes. Você vai ver aqui Paulo, que era Saulo, você vai ver Nicodemos, que não assumiu a fé com vergonha, vai de noite ter com Jesus, você vai ver Simão Cirineu, que era um senador que não assumiu a fé até depois da morte de Jesus, você vai ver aquele grande mestre, que foi professor de Paulo, fugiu o nome dele agora, Gamaliel, que também não assumiu a sua fé, ou seja, não tem ninguém importante, irmãos, esses 4 nomes aqui, são 4 pessoas escondidas na fé. Quem é o povo que estava com Jesus? Pobre, gente com fome, gente doente, gente que a sociedade não olhava, gente rejeitada por todo mundo, estava lá com Jesus. Qual é a gama da igreja que toma conta das multidões, irmãos, da igreja naquele dia? É o pessoal que não tinha esperança. Esse pessoal vinha para Jesus e a igreja cuidava. E é por isso que Paulo vai fazer uma grande oferta depois para levar para os pobres de Jerusalém, porque a igreja, ela se acumulou de gente tudo quanto é lado, irmãos, e não tinha mais finanças para manter, porque o povo era pobre, miserável.
A igreja era feita de gente miserável, irmão. Gente pobre demais. Mas é um povo que ouve a pregação de Jesus, né? Quem tem fome e sede de justiça. Bem-aventurado, ele vai dizendo sobre os pobres, ele vai falar sobre aquele povo, e as pessoas vêm até Jesus, porque Jesus não prega uma mensagem elitizada da religião romana, de sacrifício, de ter que comprar boi, ter que comprar isso para sacrificar. Não, agora eles veem um Deus que não colocava eles como, porque a religião romana colocava que os miseráveis deviam ser miseráveis pela vida toda, deviam morrer na miséria, porque não eram dignos. Agora vem Jesus, o Evangelho diz assim, não, vocês são dignos de salvação. O Filho de Deus se fez carne e morreu por vocês. Percebam isso, irmãos? E eles vão e abraçam esse povo agora. Então começa a crescer. E o povo que não era cuidado, agora passa a ser cuidado, passa a ser perigoso. E a última é econômica. Por quê? Os templos começaram a fechar. Não tinha mais sacrifício, não tinha mais venda de gado, não tinha mais venda de estatueta. Começaram a quebrar. Porque aonde tinha, veja bem a preocupação deles, olha, nossa cidade é guardiã da deusa Atena, deusa Diana, a grande Diana dos Efésios, que está por quase 2 horas, né? Sabe? Grande Diana dos Efésios, aquela coisa toda quando Paulo chega lá pregando contra a idolatria. Porque de repente em Atenas tinha mais de 300 altares, só em Atenas. Tinha mais de 300 altares, alguns dizem que tinha mais altar, mais estátua que gente lá em Atenas. E agora chega a igreja pregando, o que aconteceu? Os templos começaram a ficar vazios. Por quê? Eles iam sacrificar para Diana, tinham que levar lá. Tinham que entrar no templo, tinham que se prostituir, as mulheres se prostituíam com os prostitutos que tinham lá. Tinham homens para relação sexual antes, que eram os prostitutos. Os homens se prostituíam com as prostitutas, na forma de adoração à deusa Diana. E aí tinham que levar bois, bezerros, sacrifícios aos montes para cada época do ano. Agora, de repente, vem um Deus que alivia o peso deles, não obriga eles a fazer nada. E que chama eles ao arrependimento, que convida eles ao arrependimento, não os força a nada. E isso começa a causar uma queda na questão econômica. Porque, quando eu disse antes, quando Paulo repreende aquela mulher adivinho, o espírito adivinho, os homens, sabendo que iam perder o seu lucro, sabendo que tinham perdido o seu lucro, se levantaram contra Paulo. E essa questão econômica é muito forte, irmãos, porque uma boa parte da economia de cidades como Atenas, como Éfeso, cidades que eram ligadas pelas estradas romanas, tinham como centro o templo dos seus deuses. E agora o templo começa a ficar vazio. Não tem mais sacrifício. Logo, olha que grade de economia que existe. Não tem mais sacrifício, logo os cambistas não vendem mais gado. Se o cambista não vende, o cara que criava o gado para vender o cambista não cria mais. Começa a sobrar demanda. Começa a sobrar gado, não tem mais quem compre. O ourives não consegue mais vender. O cara que vendia madeira ou pedra para o ourives esculpir já não vende mais. E o cara que esculpia já não esculpe mais, porque não vende mais. Percebam isso? Por quê? O povo que antes vinha comprar, sacrificar, se prostituir, que adquiria, que fazia o negócio girar, agora está na igreja reunido, adorando a Jesus que não cobra, que não impõe, que não pede, que chama ao arrependimento. O evangelho é tremendo, irmãos. Né? Irmãos, olha, pensa só. Eu vi uma frase um dia de uma líder de uma escola de samba, isso foi muitos anos atrás, né? Não era crente ainda, mas a frase eu vi há pouco tempo, né, no canal, aquele programa, Jesus, aqui tem várias pessoas, mesa redonda, como é que é? Tem um canal de TV que faz o programa, que coloca vários entrevistadores, né, a pessoa no meio, a pessoa que se entrevistar, jornalistas ao redor, né? É um programa de TV que perdeu Roda Viva. Perdeu o sentido depois daquela entrevista com o antigo ministro Moro, depois com o presidente, aquilo perdeu o sentido, porque lá foi um ataque, né? Não foi uma Roda Viva, foi um ataque vivo, né? Então perdeu o sentido, mas até era bom. E uma das mulheres está lá naquele dia, uma líder da escola de samba, assim, olha que interessante, isso é dos anos 90. Ela diz esses bíblias, esse é o termo, nós temos conhecido, né? Esses bíblias estão acabando com a nossa escola de samba no Rio de Janeiro. E aí o cara pergunta, mas por que você diz? Não tinha nada a ver com a igreja, irmão, não sei como é que saiu com essa aqui. Como é que estava, o número de jovens adeptos à escola de samba já estava diminuindo muito na época, no Rio de Janeiro. Daí perguntou por quê? Esses bíblias estão entrando na nossa escola de samba, estão levando todos os nossos jovens, e agora esses jovens não querem mais dançar, não querem mais participar de coreografia, não querem mais para nossas festas, não querem mais para gravar, porque estão tudo na igreja. Bíblia embaixo do braço, ela falando isso, irmão. Você procura esse vídeo, procura no YouTube, você vai achar. Ela diz, esses bíblias estão diminuindo o nosso número de jovens na nossa escola de samba. É isso que a gente faz. É isso que a gente faz, irmãos. É isso que a igreja faz. É essa, sabe? E isso na época provocou, né? Pô, peraí, estão esvaziando os tempos, não tem mais economia. E aí os impostos começaram a baixar, e o imperador queria saber por que os impostos estão baixando. Por que os impostos estão baixando na cidade aí? Ô Atenas, mandava 1 milhão por mês aí, por que estão mandando só 100 mil? Agora o que está acontecendo? Não, o tempo está vazio, porque os crentes levaram tudo o povo. Estão tudo convertidos lá. Entende? E sabe, isso aqui é coisa tremenda, irmãos. Por isso que eu gosto da história da igreja.
É tremendo, então, porque esses foram os motivos maiores da perseguição. Logo, o império fez o quê? Vão ter que acabar com esse povo. Se perseguir eles, se apertar um pouquinho, o povo que está mais ou menos crente, volta tudo de volta. E foi realmente uma parte que aconteceu. Muita gente voltou primeiro na perseguição, mas muito mais gente, irmão, pregou, e daí o negócio pegou fogo, e eles viram que eles não conseguiam matar o suficiente, irmão. Quanto mais matava, aí vinha. Quanto mais matava, e cada líder que morria confessando a Cristo, cada líder, historiador Eusébio conta que cada vez que um líder confessava a Cristo na sua morte, ele gerava um grupo maior de seguidores. Embora não os confessasse a Jesus na hora, eles olhavam aquele homem, esse homem, se um homem sair de uma pedra, isso aí, ao ponto de dizer assim, olha, cadê o fogo? Policarpo de Esmirna, discípulo de João, um dos últimos líderes da igreja ainda, do período apostólico, Policarpo de Esmirna, que estava para ser queimado, e eles vão atear fogo nele, não conseguem, o fogo não queima ele. Eles dizem, onde é que está o fogo? Cadê o fogo? Atie o fogo. Se o fogo não queima ele. Né? E aí conta a história que, se não me falha, não estou confundido, é ao ponto de gravarem uma estaca no seu coração e o sangue sair, cobrir e apagar o fogo. Sabe, a questão é a seguinte, cada vez que um desses líderes morria dessa forma, encorajava uma outra multidão de pessoas a querer ser cristão. Porque era uma morte heróica e sem arrependimento, sem grito de dor. Não, o rosto deles, que se no meio do fogo sendo queimado, ainda exalava ainda um brilho. Sabe, que eles tinha cristãos que tinha ali que morriam glorificando a Deus. Tinha líder que morreu dizendo assim, eu lembro de Brandina, né, uma líder, uma mulher que foi tremenda, foi torturada o dia inteiro, depois foi assada viva sobre uma chapa de aço no centro de uma arena, a chapa aquecida, embaixo tinha fogo, eles assavam ela em cima, fritavam literalmente a pele, colando aquilo, irmãos, e ela gritava assim para o filho dela, seja valente, meu filho, né, não negue a tua fé, daqui a pouco estaremos nos encontrando com o Salvador. Né? E sabe, se você lê a história eclesiástica, eu chorei muito lendo isso, ver a forma do testemunho deles. Cada vez que um desses morria, fortalecia a fé, irmãos. Tinha mais uns 100 atores que não demonstravam, mas estava ali a semente, está sendo semeada ali por trás, irmãos. Aleluia. Se a gente falar sobre a reforma protestante, você vai ver que para nós chegar hoje aqui, irmão, foi muito sangue de cristão correu por aí, irmãos. Muita gente boa morreu, muita gente que eu pego o texto de Hebreus, homens que o mundo não era digno. E esses homens que vieram depois, eu coloco na mesma estirpe, que o mundo não era digno, morreram para que nós estivéssemos aqui. Hoje vou desabafar uma coisa com vocês que me arde dentro de mim, comigo, não é com a igreja, comigo. Nós estamos muito fraquinhos. Nós somos uma geração muito, vou dizer um termo até chulo, nós somos uma geração patética, se vamos confrontar com a geração dos cristãos que vieram da gente. Não é qualquer coisinha antes de da fé, qualquer coisinha antes para ir não é bibezão, sabe? Às vezes Deus tinha que pegar nós e dar uma camaçada de pau na gente, direita a gente, sabe? Eu acho que está chegando a hora, a vara está chegando, Os próximos anos vão ser piores ainda, então a vara está chegando. E para a gente se endireitar como crente, sabe? A gente precisa mudar muita coisa. Não estou falando nem de pecado, não, irmãos, a gente dá nossa conduta de cristão é muito fraquinho. É muito fraquinho. Qualquer coisa a gente está reinando, brigando, pelo menos, sabe? Deus tem misericórdia. Vamos lá, vamos falar disso. Consequências das perseguições. Vamos lá, perseguir a igreja. Daí, pastor, o que aconteceu? É que vieram consequências. Que consequência foi essa? Página 28 e 29. Olha as consequências. O que gerou perseguição? Matamos os crentes. O que gerou? Avanço do cristianismo. Quanto mais perseguia, mais a igreja crescia. Irmãos, é tremendo, irmãos. Quanto mais perseguia, mais a igreja prosperava. Apertaram Jerusalém, o que aconteceu? Apertaram Jerusalém, o povo foi para as terras de onde não tinha perseguição. Quanto mais perseguia, mais dissipava a igreja. Quanto mais perseguia, mais dissipava a igreja. A perseguição foi uma bomba injetora para o crescimento da igreja. Vão matar os crentes agora e a igreja cresce. Mas o que aconteceu depois da perseguição? Avanço do cristianismo. Geraram problemas internos, em discussões, para isso vieram os concílios, vieram os grandes debates, que duraram anos de debate, para debater a questão do evangelho, para debater as verdades centrais da igreja. Sim, surgiram as primeiras heresias, a gente vai falar sobre isso depois. Sim, formaram um cânon, o cânon formou a palavra, né? Porque o cânon é uma cana de medir. O cânon, a gente fala o cânon, o que é o cânon? O cânon é uma cana de medir, é o que diz que a Bíblia é Bíblia. O cânon é o que diz que a palavra de Deus é a verdade imutável e perfeita. Como é que é isso? É a prova de que a Bíblia não se contradiz de Gênesis e Apocalipse. É o cânon que tirou de fora os livros apócrifos, que não aceitou, esse código não aceitou a colocação, a adição dos livros apócrifos na palavra, né? Então, a formação desse cânon, porque lembra que eu falei na aula passada? Quando teve a primeira reunião em Jerusalém?
depois que Pedro foi orar, foi visitar, aquele homem, aquele centurião, né? Que Pedro foi visitar ele, que desceu, e Pedro está só falando. Pedro não chegou lá, vamos orar aí, vou colocar a mão sobre vocês, Jesus vai batizar o Espírito Santo à noite, vai ser um Pentecoste aqui. Não, ele chegou lá e disse, por que me chamaram aqui? Eu não sei. O homem responde, eu sei que me apareceu um monte na visão e me mandaram te chamar. Eu não sei. Mas agora, eis que todo foi bom tu ter vindo, por essa causa me te chamar. Agora todos estamos aqui para ouvir o que de Deus te é dado. E o Pedro, não sei o que fazer, porque Pedro, hoje eu falou para ele, olha, aí fora tem uns homens que te buscam, vai com eles. E parou ali a voz. E o Pedro foi. E o Pedro chegou lá e, bom, é o seguinte, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Jesus bateu o Espírito Santo. E o pessoal ficou todo boca aberta, porque Pedro estava vindo numa pregação com Atos 2, Pedro estava falando de Jesus, sabia não sei o que, ele começando a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles. E aqui para pensar, irmãos, eu tô numa vibe muito forte desse negócio de estar pregando direto, eu tenho que me cuidar, mas olha que interessante. Olha interessante, irmãos. Olha, vejam isso aqui, eu vou usar as coisas para não derrubar isso aqui, não vai quebrar isso aqui. Olha aqui, ó. Olha interessante isso aqui. Eu estou segurando isso aqui. Olha aqui. A Bíblia diz que o Espírito caiu sobre eles. Às vezes só uma coisa está segurando ele cair. Sabe? Pedro chega e começa a falar e caiu o Espírito. Não foi uma campanha de jejum, de oração. Às vezes alguma coisa está segurando. Às vezes só abrindo nossa boca com convicção, sabe? Às vezes para Deus encher, não a nossa casa, a nossa vida, mas tudo ao redor da gente, é só uma palavra. É por isso que ele falando, caiu. O Espírito caiu. Aí quer dizer que alguma coisa segurando. E aí, Pedro chega em Jerusalém de volta e aconteceu, bem, receberam Pedro nos abraços, né? Aquela coisa, Jesus fez coisa. Não, tu teve na casa do homem, tu comeste com ele lá. A primeira coisa. Então isso começou a ter um debate. O que eles fizeram? Sentaram e disseram o seguinte, aquele brigaceiro que ninguém tirou cadeira porque não tinha cadeira. Mas aquela questão, aquele debate dele lá em Jerusalém, o Paulo começa a falar e tal, e Barnabé, Paulo e Silas começam a falar, aquela coisa toda que Deus tinha feito, Paulo e Barnabé, perdão. E de repente, Tiago se põe de pé, o irmão do Senhor, o líder da igreja, e diz, olha, é o seguinte, não vamos impor sobre aqueles homens, sobre o povo gentil, um peso que nem nós nem nossos pais conseguimos suportar. Vamos dizer para eles só se abster das prostituições, das carnes consagradas sufocadas e da idolatria. Esse é o primeiro código de leis. E mandaram o pessoal sair levando a mensagem. Paulo saiu com Silas, né? Com Barnabé levando a mensagem. Vamos levar a mensagem que, olha, é o seguinte, vocês fiquem crentes aí, só se afaste da prostituição, só se afaste de idolatria, de carne sufocada, o restante vamos servir a Deus, gente. É um código, só que agora a igreja está crescendo. Então eles precisam ter um código de leis nova, porque eles não têm a Bíblia, irmãos. Eles não têm a Bíblia. É necessidade, agora tem a necessidade de pôr no papel aquilo que Jesus havia falado. E é por isso que Marcos vai escrever o Evangelho, é por isso que João, a pedido dos discípulos, vai contar o Evangelho novamente de forma bem pausada, declarada, de uma forma totalmente diferente dos sinóticos. É por isso que João vai escrever, porque é um pedido da igreja que João contasse como é que foi. E aí João escreve o Evangelho que leva o seu nome. O Evangelho do Senhor que leva o seu nome. Então, nesse momento havia a formação do campo. Depois, o que mais as perseguições geraram? A perseguição gerou a reação entre a igreja e o Estado. A igreja não podia mais continuar junto com o Estado. A igreja não podia continuar porque a igreja está... Veja bem, quando Constantino, no ano 312, declara a igreja cristã, como eu disse antes, a porta de entrada para a igreja não deixou de ser a conversão para a conveniência. Porque, peraí, todo mundo que era contra a igreja até então, agora irmão estava contra o imperador. Todo mundo, irmãos, que era contra a igreja estava contra o imperador. E agora? Todo mundo virou crente. Imagina, a favor do imperador, porque o imperador pega o quê? O imperador chega hoje, Constantino ganha hoje contra o Milvio, ele declara o Império unificado de novo, leva a sua sede para Constantinopla no ano 313, ele já proíbe a perseguição. No ano 313 ele declara a igreja, o cristianismo oficial do Império. E ele se coloca como chefe do Estado e chefe da igreja, ainda que não havia se batizado ainda, né? Constantino só se batiza 2 dias antes da morte dele. E é batizado por um cara herege ainda, né? Que batiza ele, um cara herege, depois até excomungado da igreja foi. Mas Constantino só se batiza 2 dias antes. Ele permanece durante todo o seu reinado como líder da igreja e líder do Estado, mas ele não era batizado nas águas. Enfim, mas foi instrumento de Deus para aqueles dias. Só que, quando a perseguição para, o terreno que era do pastor Ivonei foi dado para Enéas, que não era crente. Agora, quando ele declara o Império Cristão, a primeira coisa, o Império vai lá e tira tudo que era do pastor Ivonei que estava com o Enéas e devolve o pastor Ivonei. E agora o Enéas, que era um cara até rico, tinha terreno de muita gente, fica sem nada. O que ele faz? Sou crente a partir de hoje. Não, para a igreja, porque meu Deus do céu, está lá. Imagina você ir em Constantinopla, na igreja de Constantinopla, os templos são construídos agora com o apoio do Império, o Império manda construir templo cristão em todo lugar do mundo, e você em Constantinopla tem
Tem igreja construída até hoje, não foi construída naquela época, resta ainda até hoje. Você em Constantinopla, chega lá em Constantinopla, num templo lá, quem é que está sentado lá no púlpito? O imperador. Quem está sentado no púlpito? O imperador. Meu Deus, está na igreja do imperador. Vou lá tirar uma selfie com o imperador, mas a gente está na igreja do imperador, cara, está no culto, o imperador pregou lá, meu Deus do céu. Todo mundo queria dar um partido dele. Então isso aqui gerou o que mais tarde se tornou o catolicismo romano. A entrada das imagens, começou a entrar devagarinho, pinturas, tipo, eu não vou entrar nesse mérito porque não temos como entrar agora, a gente vai falar sobre isso ainda na Reforma Protestante. Então, houve uma reação entre a igreja e o Estado. O Estado a igreja cortou relações com o Estado, precisou. E para isso Deus preparou um momento. Passou o primeiro imperador, Constantino morre, vem o segundo, vem o terceiro, o quarto imperador da família de Constantino, ele é o apóstata, conhecido como apóstata. Esse homem, a gente vai falar sobre ele ainda, esse homem rompe, ele cria uma religião cristã pagã. Ele cria uma religião cristã pagã dentro do cristianismo, para ofuscar o cristianismo. Até que a última frase dele, quando ele morre, ele diz, me venceste, Galileu. Né? Me venceste. Porque não, ele achou que ele ia vencer Jesus e Jesus venceu ele. Me venceste, ó Galileu, e ele morre. Né? E nesse período aí, rompe com o Estado. E aí o que acontece? Aí vem a purificação pelo martírio. Os crentes se achavam impuros. Porque eles começam a olhar para a história, e é como eu e você no sentido, como eu falei antes ali, não sei se para você dá esse sentimento, quando a gente começa a falar dos heróis da fé e dos pais da igreja, veja que eles morreram, e a gente acha que está vivendo uma vida muito boa, parece, meu Deus, o que eu faço para ser crente? Pô, supor, eu não sei você, mas eu me sinto assim, às vezes eu penso, meu Deus, às vezes começo a ler sobre eles, Jesus, o que eu faço para ser crente, Senhor? Porque os caras na época, irmãos, apanhavam, soco na boca, arrastado, queimado vivo, pendurado em cruzes, sabe, humilhado, tinha suas famílias mortas, mães assistindo os filhos ser mortos na frente, sabe, arrastado comida por cachorro, por leão, sabe, jogava as crianças no meio para abriam a barriga das crentes, arrancavam o feto para fora, sabe, mulheres foram violentadas, sabe, tudo isso aqui, irmãos, e não negavam a fé. E agora você estamos aqui na igreja, gentinha, você está na poltronona, ali gostosa, né? Então está ali cantando, e o cara cantou fora do ritmo, não é assim que se canta. Não vou levantar minha mão hoje porque esse fulano vai pregar. Não, porque hoje tinha uma coisa, irmão, hoje, meio que culto mais chato, eu vou para casa, não vejo a hora, vejo a hora, meu Deus, está quase acabando o jogo e eu estou aqui nesse culto. Mas é uma hora que Jesus, meu Deus, você nem Jesus não nega nós, né, porque eu estou falando de nós, estou falando de você, de nós, nós, sabe? A verdade, se Deus fosse nós, é uma vontade de pegar uma chibata, quero dar no lombo da gente, mas olha, mas dá no lambe, assim, ficar com o lombo uns vergão assim grosso. Acabou o culto, veja bem, né, aquele monte estacionando na minha vaga, aquela vaga é minha. Eu sempre sentei aqui, por que ele foi sentar aqui hoje? O pastor me errou, passou mensagem mais ruim esse domingo à noite. Não vai mais falar esse pastor, não vai acabar esse culto. Oh meu Deus, de novo, mesma coisa, mesmo hino. A semana que eu estou 10 vezes, faz 3 meses no mesmo hino. Esse conjunto desse cara não está vendo aquela luz no meu olho, esse ventilador aqui no teto, porque está muito quente, está muito frio. Aí o povo lá, eles olham para aquele momento deles assim, nós não somos dignos de herdar o céu com aqueles homens que morreram de nós. Eles não queriam, irmãos, eles não queriam outra forma de morte não fosse pelo martírio. Eles não queriam negar, não, nós não negamos a fé, pode matar. Mas não quero qualquer morte, eu quero a pior morte que tiver. Porque eles acreditavam que o pior tipo de morte que tivesse, ele daria para eles um grau melhor na eternidade. Pelo menos para chegar aos pés daqueles que morreram antes dele. Então eles entregavam a morte pelo martírio, mortes terríveis. Terríveis, não aceitavam. Eles provocavam para ir para a morte mais terrível. E alguns pais da igreja vão dizer assim, tem um deles, não me lembro o nome agora, eles dizem assim, amanhã me esperam 3 leopardos, famintos. E se eles não vierem sobre mim, eu me atirarei sobre eles. Porque no dia anterior largaram os leopardos sobre eles, os leopardos vieram perto dele, quando chegaram para ele cheirar, e fugiram de volta para a jaula. E no outro dia largaram de novo, açoitaram, largaram de novo, e ele disse, se não vierem sobre mim, eu me atirarei sobre eles. Eles ansiavam pela morte, irmãos, porque a morte ia produzir neles um efeito maior de salvação, porque eles queriam sair deste mundo e herdar a vida eterna. Então o martírio, esse nível de martírio, tomou conta da igreja, irmão. O povo era louco para morrer de qualquer jeito, para achar um meio de entrar para a salvação, porque eles não se achavam dignos de morrer de qualquer forma, sabendo que os pais da igreja, os que eram antes, tinham morrido, que os apóstolos tinham morrido, que Pedro tinha sido crucificado para baixo, que João não morreu em parte, que é o discípulo que foi tirado ao meio, outro que foi arrastado 4 cavalos ao mesmo tempo, partido em 4 partes. Eles não aceitavam agora viver uma vida boa, enquanto os outros tinham morrido, não tinham que passar pelo martírio. Então isso vai tomar conta da igreja naqueles dias, esse sentimento de purificação, de ter que morrer pelo martírio. E é nesse momento histórico, então, da igreja vai caminhando para o final, até o período até o período de Constantino. Agora ele vai ler rapidamente aqui, irmãos, só o nome de alguns imperadores que estão, todos os imperadores na verdade, né,
A gente vai parar um minutinho com um chazinho, né? Que tá aqui gostoso, que a irmã fez, tem até umas bolachinhas junto aqui. Para não esfriar, né? É isso aí. A perseguição à igreja ela teve duas etapas, né? O Alto e Baixo Império. Irmãos, o que foi o Alto e Baixo Império? O Alto Império foi um momento de expansão, em que o Império Romano estava em alto, o Baixo, logo dá para entender que ele estava em decadência já. E durante esse período nós temos aí imperadores, os imperadores que passaram aqui. Deixa eu pegar no livro antigo que tem mais coisa anotada aqui. Tibério, né? Da dinastia Júlio-Claudiana, de 14 a.C. a 37 depois de Cristo. Calígula que era louco, né? Literalmente. Cláudio, durante esse período aí o martírio do apóstolo Tiago, né? A espada, foi morto nesse período. Calígula, seu governo caracterizou-se pelo despotismo e desequilíbrio mental. Era louco, literalmente. Nero, todo mundo sabe, né? Nero ele deu um golpe militar com 17 anos. Ele era um filho bastardo, ele não era filho de criação, era filho do pai, mas não da mãe, do pai, não da mãe, mas não do pai. Ou seja, ele não tinha direito à herança do trono. Ele deu um golpe militar com 17 anos, porque nessa época, Nero, quem decidia o imperador era os exércitos da fronteira, quem decidia quem imperava, então Nero consegue um golpe militar. Ele era tão louco que ele pôs fogo em Roma, né? Todo mundo já sabe disso, né? Por a história, né? Nero pôs fogo em Roma. É uma mentira que eles contaram, mas foi tão feio que todo mundo até hoje fala que Nero pôs fogo em Roma. Pois mesmo. Ele pôs fogo em Roma e nesse período aí, o Hernandes comenta sobre isso, né? Tinha 14 bairros em Roma. Dos 14, 10 foram destruídos, sobrou só 4. Os 4 que sobraram eram bairros de judeu e crente. E aí ele vai promover aquela perseguição, expulsar os judeus de Roma e matar os crentes. Nero vai lá, as suas 70 palmeiras que tinha no seu palácio, ele cede as 70 palmeiras, os soldados banhavam os crentes em óleo e penduravam nas palmeiras e ateavam fogo para se queimar durante a noite e iluminar as ruas de Roma. Queimados. Você olhava aquelas tochas, onde queimando era crente, era mulher, criança, senhores sendo queimados vivos durante a noite. O Nero ele vai fazer o quê? Isso que ele era um péssimo ator, né? Mas ganhava todos os concursos que tinha, porque ninguém era louco de ganhar dele, né? Então já todo concurso que tinha se disputava quem era o segundo, porque o primeiro já era dele. E ele era um canastrão, mas andava só em volta, não governava o estado, andava em volta fazendo concurso de ator. E na noite ele mandou pôr fogo em Roma, ele subiu para a torre de Mecenas, vestido de ator, e toca a lira. Enquanto a Roma está queimando, ele toca a lira e grita que queime. Ele põe fogo porque ele queria mudar a cara de Roma e colocar a cara dele. Mas mandou matar a mãe dele, por medo que a mãe dele desse um golpe militar e tirasse do trono, mandou matar a própria mãe. Só que daí não aguentou, a perseguição, a pressão foi tão grande do Senado que ele não suportou e acabou se matando mais tarde. Ele mesmo tirou a sua própria vida, mas foi um dos piores perseguidores da igreja, porque ele mata em peso os crentes que haviam em Roma. Depois vem Vespasiano, né? Não há registro de martírio durante o império, durante o momento. Lembra que eu falei? Alguns foram muito diretos, hoje, né, outros não foram tão perseguidores, né? Tito Vespasiano, esse Tito Vespasiano tem duas coisas aqui. Tito Vespasiano foi o comandante que cercou Jerusalém, aquela grande cerca de Jerusalém, que quando Roma entra em Jerusalém mata a fio de espada, tinha sangue, né, da altura do freio do cavalo, que na verdade o freio do cavalo a gente não sabe, né? Quando fala do freio do cavalo, o pessoal imagina, meu Deus, um rio de sangue, estão pegando as pessoas, torcendo de sangue, né? Porque o freio do cavalo, né? Sabe o que é o freio do cavalo, né, irmãos? Onde é que é o freio do cavalo? Não, esse é o freio que o homem pôs no cavalo. Esse é o freio do homem. Qual que é o freio do cavalo? Quando o cavalo para, o cavalo faz aqui, ó. O tornozelo dele. O tornozelo do cavalo ele é solto assim. Ele vai, toda vez que o cavalo vai parar, o cavalo para de soco, ele força o corpo dele para frente, mas o tornozelo para trás. Ou vice-versa. O freio do cavalo é o tornozelo. Havia pelo menos sangue dessa altura, assim, um pouco mais nas ruas de Jerusalém. Porque daí todo o freio do cavalo tinha que ter um rio de sangue dele. Estava pegando gente. Toda vez que eu lia sobre isso, e havia sangue da altura do freio do cavalo, meu Deus, mas mesmo assim, irmãos, um tanto de sangue. Um tanto assim de sangue é força de sangue, né? É força de sangue. Então havia sangue da altura do freio do cavalo. Mas nessa altura aí, pessoal, imagina, eu também pensava assim, meu Deus, quanto sangue, Jesus. Mesmo assim, é muito sangue. É muito sangue, né? Então, Tito Vespasiano está lá. Só que Tito Vespasiano, irmãos, não é um grande perseguidor. O Tito Vespasiano era um líder militar. Enquanto o Tito Vespasiano está ali, o pai dele está construindo o Coliseu Romano. E daí, quando ele inaugura o Coliseu Romano, são 100 dias de festa para a inauguração do Coliseu Romano. 100 dias de festa, 10 mil cristãos foram mortos. 100 dias de festa, 10 mil cristãos foram mortos. Vespasiano manda matar 10 mil cristãos. Enquanto ele está matando para festejar, para inaugurar o Coliseu, 10 mil cristãos.
E diz Hernando Dias Lopes, diz os grandes escritores, os grandes, podemos dizer que são grandes, né? Os escritores falam que das maneiras mais horríveis possíveis, comido por fera, pisoteado por cavalo, arrastado por bigas, mortos pelos gladiadores, enrolado em pele de animal fresca, ainda a pele de vaca, eles tiravam a pele da vaca, né, matavam fresquinha e soltavam para os cachorros correrem atrás e comer, deixavam os cachorros 2 dias sem comer nada, soltavam. Coisa terrível, as formas mais horríveis possíveis enquanto o povo aplaudia. Né? Depois, Vespasiano, o Tito se torna imperador depois. Domiciano, que foi, nesse período, além de procurar estabelecer o poderio financeiro e moral do império, o governo de Domiciano foi marcado por explorar as perseguições também, só que ele se converte. Domiciano se converte, mas no ano 95, depois que ele se converte, ele é morto porque ele se converteu. Então, se para os cristãos não estava fácil, nem para o imperador estava fácil. Nerva, né, manteve uma política positiva em relação aos cristãos, ou seja, não perseguiu diretamente o cristianismo. Trajano, no ano 607, Trajano deu início à terceira perseguição oficial do Império, ou seja, ele pagou, o Império pagou para a perseguição. Adriano, que não foi tão diretamente um perseguidor, mas foi alguém que alavancou o crescimento do Império como nunca. Para quem já ouviu falar na Muralha de Adriano, né? A Muralha de Adriano foi o último marco divisório, né? Até onde Roma conseguiu entrar. Roma entrou até digamos assim, as ilhas da Bretanha, né, do Império que veio a ser o Império que até hoje está lá, né, o Império da Inglaterra, né, foi o grande Império britânico. Ele chegou até o momento que eles conseguiram entrar mais para adiante, eles não tinham mais homens para suportar as fronteiras. Então lá Adriano disse: não temos como conquistar esse povo, vamos construir uma muralha aqui. Eles construíram a muralha de Adriano, que cerca uma ilha inteira, até hoje está lá a muralha, para dizer assim: daqui para cá somos romanos, somos latinos, eles falavam latim, né? E dali para lá são os bárbaros. Bárbaro é todo que não falava latim. A ideia de bárbaro é aqueles vikings, né? Aquele chifre na cabeça, aquela coisa toda, comendo criança. Eles, né, comendo daquele jeito mal educado, batendo nas mesas, tomando vinho, né? Bárbaro era todo que não falava latim. Inclusive os germânicos, né? Os germânicos, que eram vikings também, mas os povos antigos, que seriam um dia a Inglaterra, os britânicos. Antônio Pio, aqui é de um líder, um daqueles que morreu servindo a igreja. Não vou falar muito sobre ele, nem falar sobre os líderes depois. Marco Aurélio foi filósofo, estudioso, não foi um grande perseguidor também. Cômodo era louco, né? Inclusive ele é citado em um filme aí, muito conhecidíssimo na nossa do Walt Disney, de Hollywood, né? Esse Cômodo, ou Comodo, enfim. Aí depois vem a dinastia dos Severos. Sétimo Severo, olha que nome aqui, Caracalla. Meu Jesus amado. Enfim, esses nomes aí estão embaixo. Cada um deles teve uma... Eu não estou pulando eles, mas a parte sobre eles, sobre a parte histórica, é muita coisa para ser falada. Então eu não vou me deter sobre cada um deles, porque estou dando uma pincelada por cima. Depois de um baixo império, porque nesse momento histórico, agora, do ano 235 ao ano 476, o Império está em decadência, já não tem mais a influência do que tinha nem o poder que tem. Aí vai ter Décio, Valeriano, Galino, Diocleciano, aí já são pessoas mais conhecidas. Galério e Constantino, no ano 312. O que nós precisamos entender aqui, irmãos, é que o Império, nesse momento histórico que nós terminarmos aqui, nós dá uma paradinha, haviam 4 governantes na época. O Império estava muito grande. O que eles decidiram fazer? Vamos criar um triunvirato. Já ouvi falar no triunvirato, tem 3 imperadores, né? Mas eles criaram um império governado por 4. Haviam 2 imperadores e 2 Césares. Os 2 imperadores eram os 2 cabeças. Um ficava em Constantinopla e um ficava em Roma. Né? Irmãos, por que Constantinopla e Roma? Porque do lado de Constantinopla se falava o grego. Do lado de Roma, do Ocidente, se falava o latim. Então, o governo que estava em Constantinopla era o governo do Oriente, e o governo que a gente vai falar muito sobre isso aqui, o governo do Oriente e do Ocidente, tá? A gente vai falar muito sobre isso. O governo do Oriente falava o grego, o governo do Ocidente falava o latim. E havia mais 2 Césares. Esses 2 Césares eram como se fossem 2 príncipes, que eram governantes menores, submissos aos seus imperadores. E um desses grandes Césares foi o pai de Constantino, Flávio Constantino, que subiu ao poder como um dos Césares. Em um golpe, uma jogada militar tremenda. Logo após, os dois imperadores, eles abdicam do trono, e quem subiu ao trono foi os 2 Césares. Quem era um dos Césares agora era Constantino.
O pai tinha subido ao trono, agora morre, seu filho sobe ao trono, e aí sobra Galésio e Constantino. E aí os dois começam a brigar entre eles para ver quem, porque eles quiseram unificar o poder de novo. E entre essa briga pelo poder, Constantino vence, como eu falei antes, Constantino vence, né, sobre a poder humilde, com a cruz de Constantino, ele vence a batalha, unifica o império e transfere a sede de Roma para Constantinopla, para quê? Para humilhar os orientes e os ocidentes, e assim, quem manda somos nós, aqueles falamos o grego, vocês aqui não mandam mais. Roma vai ser uma cidade qualquer e nós passaremos a ser o governo máximo de Constantinopla. Ele faz isso por quê? Porque ele estava guerreando contra os romanos. O pessoal de Roma estava guerreando contra o pessoal de Constantinopla. Era um império só, mas eram povos diferentes. Após Constantino, então vem Constantino II, Constâncio e Juliano, que eu falei, o apóstata, que é esse que morre, que cria uma religião pagã dentro do cristianismo, mas ele morre e diz aquela frase solene ali, né? Venceste, Galileu. Ou seja, não consegui vencer Jesus. Glória a Deus. Dúvidas sobre isso, irmãos? Vamos parar então um chazinho rapidinho aí? Esse símbolo da cruz, pastor, ele é usado na Igreja Católica? Sim. Ainda existe? Sim, existe. Lá em Palmas tem uma igreja, é uma igreja muito antiga, porque em Palmas, irmãos, é um lugar... Sim, no manto dos padres tem. Eles não sabem o que é, depois eu vou falar sobre isso, não tem que eu falar sobre isso depois. O símbolo dele, mas As coisas não sabem. Não sabe o que faz, não sabe o que é. Se você perguntar para o católico, não vai saber o que é. Não. Né? Lá, tipo, onde eu passo, eu vejo as páginas, eu fico na frente do cemitério, tem uma assim, bem grande, lá em Palmas, assim, bem grande, a cruz de Constantino. Uma vez eu perguntei para uma religiosa, uma catequista, ela me disse que significava paz, por causa que era um Pedro. Nada a ver. Então paz, né? Não, deixa eu ver se eu acho aqui, irmão. Eu tenho aqui, ó. A cruz de Constantino significa isso aqui, ó. O P e o X. Significa, o P é, vou colocar aqui, Xi, e o X, não, perdão, um invertido. O P é Xi, isso aqui, isso, e o X forma isso aqui, esse Rho. A junção desses dois aqui no original, no nome no grego, né, porque Constantino, ele era imperador romano, mas ele era grego. É essa palavrinha aqui, ó. É Shiro, isso aí mesmo. Vem a Xirra vem dali então. Ou seja, é um monograma. É um monograma para o nome Cristo. Só que essa função que é um monograma para o nome Cristo. É como, vamos dizer assim, como você faz aquele, fugiu o nome agora eu botei monograma aqui, mas tem um outro nome que a gente, quando você pega o nome que coloca, coloca o teu nome assim, podemos colocar Ivonei aqui, e aí você faz com cada letra você faz uma qualidade do teu nome, né? Para isso eles colocaram como monograma. Esse Shiro é Cristo no original romano e grego, e por isso ele colocou esse símbolo dessa cruz. E aí, com base nisso, se foi uma visão de Deus, não foi, eu não sei. Eu sei que ele venceu a batalha que não tinha condição nenhuma de vencer, e unificou, levou a igreja a um tempo de paz como nunca antes, depois de 250 anos de perseguição. Então, se algum dia você falar com o padre, você pode dizer assim, eu sei o que significa isso aí. Amém, gente? Vamos tomar um chazinho, um cafezinho? Ou é um chazinho só, né? É um chazinho. Chazinho, tem uma bolachinha aí, rapidinho para nós voltar.